Prólogo. Uma nova porta. Em meados do século XX, duas novas moléculas incomuns, compostos orgânicos com semelhança familiar impressionante, explodirão no Ocidente. Com o tempo, elas afetariam a história social, política e cultural, bem como a história pessoal de milhões de indivíduos que as introduzirão em seus cérebros. A chegada desses compostos químicos revolucionários coincidiu com outra explosão histórica, a da bomba atômica. Houve quem comparasse os dois eventos e desse grande importância à sincronia cósmica. Novas e extraordinárias energias teriam sido liberadas no mundo, as coisas jamais voltariam a ser as mesmas. A primeira dessas moléculas foi uma invenção acidental da ciência. Uma dietilamida do ácido lisérgico, conhecida como LSD, foi sintetizada pela primeira vez por Albert Hofmann em 1938, pouco antes de os físicos conseguirem realizar a fissão de um átomo de urânio. Hofmann, que trabalhava para a farmacêutica suíça Sandoz, procurava uma droga que estimulasse a circulação, não um composto psicoativo. Somente 5 anos depois, ao ingerir por acidente uma quantidade minúscula do novo composto, ele percebeu que havia criado algo potente, ao mesmo tempo terrível e maravilhoso. A segunda molécula já estava em circulação há milhares de anos, embora ninguém no mundo desenvolvido a conhecesse. Duas produzida não por um químico, mas por um discreto cogumelo marrom, essa molécula, que viria a ser conhecida como psilocibina, já era usada há séculos por povos indígenas do México e da América Central em rituais religiosos, chamado pelos astecas de Teonanacatl, ou carne dos deuses. O cogumelo teve seu uso brutalmente reprimido pela Igreja Católica após a conquista espanhola e foi relegado à clandestinidade. Em 1955, passados 12 anos da descoberta do LSD por Albert Hofmann, um banqueiro e micologista amador chamado R. Gordon Wasson experimentou o cogumelo na cidade de Huautla de Jiménez, no estado de Oaxaca, no sul do México. 2 anos depois, ele publicou um relato de 15 páginas sobre o cogumelo que provoca estranhas visões na revista Life, marcando o momento em que a notícia de uma nova forma de consciência chegou ao grande público. 3. Em 1957 o LSD só era conhecido na comunidade de pesquisadores e profissionais da saúde mental. As pessoas só iriam perceber a dimensão do que havia acontecido anos mais tarde, mas a história do Ocidente havia mudado. É difícil superestimar o impacto dessas duas moléculas. O advento do LSD pode ser ligado à revolução na neurociência iniciada na década de 1950. Quando os cientistas descobriram a função dos neurotransmissores no cérebro. O fato de quantidades de LSD medidas em microgramas serem capazes de produzir sintomas semelhantes aos da psicose inspirou os neurocientistas a procurar uma causa neuroquímica para transtornos mentais considerados inicialmente como de origem psicológica. Ao mesmo tempo, as substâncias psicodélicas encontraram um lugar na psicoterapia e
passaram a ser usadas no tratamento de diversas doenças, entre as quais o alcoolismo, a ansiedade e a depressão. Durante a maior parte da década de 1950 e o início da década de 1960, muitas autoridades da psiquiatria consideravam o LSD e a psilocibina drogas milagrosas. A chegada desses dois compostos também está ligada ao surgimento da contracultura na década de 1960 e, talvez em especial, a seu tom e estilo. Pela primeira vez na história, os jovens tinham um rito de passagem todo deles, a viagem de ácido. Em vez de servir como porta para que os jovens entrassem no mundo adulto, como os ritos de passagem sempre fizeram, esse os mandava para um local da mente que poucos adultos conheciam. O impacto, para dizer o mínimo, foi perturbador. Contudo, no fim dos anos 1960, as ondas de choque sociais e políticas liberadas por essas moléculas pareciam se dissipar. O lado negro das substâncias psicodélicas começou a receber enorme atenção pública. Bad trips, surtos psicóticos, flashbacks, suicídios, e a partir de 1965 a exuberância em torno do uso dessas novas drogas foi substituída por um pânico moral. Com a mesma velocidade com que havia aderido às substâncias psicodélicas, o establishment cultural e científico se voltava agora duramente contra elas. No fim da década, essas drogas que eram legais na maioria dos lugares foram banidas e relegadas à clandestinidade. Pelo menos uma das duas bombas do século XX parecia ter sido neutralizada. Mas então algo inesperado e revelador aconteceu. No início da década de 1990, bem longe da vista da maioria de nós, um pequeno grupo de cientistas, psicoterapeutas e os chamados psiconautas se convenceu de que algo precioso havia sido abandonado pela ciência e pela cultura e resolveu recuperá-lo. Hoje, depois de várias décadas de exclusão e negligência, as substâncias psicodélicas vivem um renascimento. Uma nova geração de cientistas, muitos deles inspirados por suas próprias experiências com os compostos, estão testando seu potencial na cura de distúrbios mentais como depressão, ansiedade, trauma e vício. Outros cientistas usam essas substâncias em conjunto com novos exames de imagem para explorar a ligação entre cérebro e mente e esperam desvendar alguns mistérios sobre a consciência. Uma boa maneira de tentar entender um sistema complexo é perturbá-lo e ver o que acontece. Ao colidir átomos, o acelerador de partículas os força a revelar seus segredos. Ao administrar doses cuidadosamente controladas, os neurocientistas podem alterar profundamente a consciência desperta dos voluntários, diluindo as estruturas do eu e provocando o que pode ser descrito como uma experiência mística. Enquanto isso acontece, exames de imagem modernos registram as mudanças nas atividades do cérebro e nos padrões de conexão. Esse trabalho já está produzindo informações surpreendentes sobre os correlatos neurais da nossa autopercepção e da experiência espiritual.
O velho clichê dos anos 1960 de que as substâncias psicodélicas eram a chave para a compreensão e expansão da consciência. Não parece mais algo tão absurdo. Como mudar sua mente é a história desse renascimento. Embora não tenha começado dessa forma, é uma história pública e ao mesmo tempo muito pessoal. Talvez isso fosse inevitável. Tudo que eu estava aprendendo sobre a experiência de outras pessoas com a pesquisa acerca de substâncias psicodélicas me fez querer explorar esse novo panorama da mente também, em primeira mão, para ver qual a sensação causada pelas mudanças na consciência que essas moléculas provocam e se elas tinham algo a me ensinar sobre a minha mente e se poderiam contribuir para a minha vida. Asterisco, asterisco, asterisco. Essa foi, para mim, uma mudança inesperada no rumo dos acontecimentos. A história das substâncias psicodélicas que resume aqui não é a história que vivi. Nasci em 1955, bem no meio da década em que essas drogas explodirão pela primeira vez nos Estados Unidos, mas a ideia de experimentar LSD só se apresentou a sério pela primeira vez quando comecei a me aproximar dos 60 anos. Isso pode parecer improvável para alguém nascido no pós-guerra, descuido no cumprimento de um dever da minha geração. Mas eu tinha apenas 12 anos em 1967, portanto era jovem demais para ter algo além de uma ligeira consciência do verão do amor ou dos testes de ácido de São Francisco. Aos 14 anos, a única forma que eu tinha de ir para Woodstock era se meus pais me levassem. Vivenciei a maior parte dos anos 1960 através das páginas da revista Time. Quando me deparei conscientemente com o dilema sobre experimentar ou não LSD, o composto já tinha percorrido seu ciclo midiático, passando de droga psicoativa milagrosa a sacramento da contracultura e finalmente a destruidora da mente dos jovens. Eu devia estar no primeiro ano do ensino médio quando um cientista divulgou, erroneamente, no fim das contas, que o LSD causava alterações cromossômicas. Toda a mídia, bem como meu professor de educação em saúde, fez questão de nos informar a respeito. Alguns anos depois, Art Linkletter, uma celebridade da TV, começou uma campanha contra o LSD, que ele acreditava ter feito sua filha pular da janela do apartamento e se matar. O LSD supostamente também tinha alguma ligação com os assassinatos de Charles Manson. Quando, no início dos anos 1970, fui para a universidade, tudo que ouvíamos sobre o LSD parecia ter a intenção de nos assustar. Para mim, funcionou. Sou mais filho do pânico moral que essas drogas causaram do que da cultura psicodélica dos anos 1960. Também tive um motivo pessoal para me manter longe das substâncias psicodélicas, uma adolescência dolorosamente ansiosa que fez com que eu, e pelo menos um psiquiatra, duvidasse da minha sanidade. Quando cheguei à universidade, estava me sentindo mais forte, mas arriscar minha saúde mental usando substâncias psicodélicas ainda parecia uma má ideia. Tempos depois,
jamais perto dos 30 anos e me sentindo mais estável. Experimentei cogumelos mágicos 2 ou 3 vezes. Um amigo tinha-me dado um pote de vidro cheio de psilocibes secos e retorcidos e em algumas ocasiões memoráveis minha parceira, hoje esposa, Judite, e eu engolimos 2 ou 3, suportamos uma breve sensação de náusea e então partimos para 4 ou 5 horas interessantes juntos no que parecia uma versão levemente distorcida da realidade que conhecíamos. Entusiastas das substâncias psicodélicas provavelmente classificariam o que vivenciamos como uma experiência estética de baixa dosagem, não? Como uma viagem plena de dissolução do ego. Certamente não deixamos para trás o universo conhecido nem vivenciamos o que chamam de experiência mística. Mas foi realmente interessante. O que lembro em especial foi o tom sobrenatural e intenso do verde do bosque e a sensação especial de maciez aveludada das samambaias. Fui tomado por uma vontade irresistível de estar ao ar livre, nu e o mais longe possível de qualquer coisa feita de metal ou plástico. Como estávamos sós no campo, isso tudo foi possível. Não? Me lembro da viagem seguinte, no Riverside Park, em Manhattan, exceto que foi menos agradável e inconsciente que a primeira e que gastamos boa parte do tempo nos perguntando se as pessoas podiam perceber que estávamos drogados. Na época eu não sabia, mas a diferença entre essas duas experiências com a mesma droga demonstrava algo importante e especial a respeito dos compostos psicodélicos, o papel crítico do cenário e do ambiente. Cenário é a mentalidade ou expectativa do usuário em relação à experiência e ambiente é o local no qual ela acontece. Comparadas a outras drogas, as psicodélicas raramente afetam as pessoas da mesma forma. 2 vezes, porque tendem a amplificar o que está dentro e fora da mente do usuário. Depois dessas 2 viagens curtas, o pote de cogumelos ficou esquecido no fundo da despensa por anos, intocado. A ideia de gastar um dia inteiro com uma experiência psicodélica se tornara inconcebível. Estávamos trabalhando muito, construindo novas carreiras, e a vasta quantidade de tempo livre propiciada pela rotina da universidade, ou do desemprego, era apenas uma lembrança distante. Agora havia uma nova droga, uma droga diferente e muito mais fácil de conciliar com a natureza da vida profissional. Em Manhattan, a cocaína. O pó branco fazia os cogumelos marrons e enrugados parecerem ridículos, imprevisíveis e trabalhosos demais. Um dia, ao limpar os armários da cozinha, encontramos o pote e o jogamos fora, junto com pacotes de comida e temperos estragados. Hoje, passadas 3 décadas, eu queria não ter feito isso. Daria muita coisa para ter um pote inteiro de cogumelos mágicos agora. Comecei a me perguntar se talvez essas moléculas extraordinárias não seriam desperdiçadas com os jovens, se não teriam mais a nos oferecer posteriormente, depois que nossos hábitos mentais e rotineiros tivessem se sedimentado. Carl Jung escreveu certa vez que não são os jovens, mas as pessoas de meia idade, que
precisam de uma experiência do sagrado para ajudá-las a negociar a segunda metade de suas vidas. Quando cheguei são e salvo aos 50 anos, a vida parecia transcorrer em trilhos confortáveis, um casamento feliz e duradouro junto com uma carreira igualmente longeva e gratificante. Como acontece com frequência, eu tinha desenvolvido uma série de algoritmos mentais confiáveis para enfrentar o que quer que a vida me apresentasse, fosse em casa ou no trabalho. O que faltava na minha vida? Nada que eu conseguisse identificar. Isto é, até que tomei conhecimento de novas pesquisas relacionadas a compostos psicodélicos e comecei a me perguntar se havia negligenciado o potencial dessas moléculas não só para compreender, mas para quem sabe mudar a mente. Asterisco, asterisco, asterisco. Eis os 3 pontos que me fizeram ver que esse era o caso. Na primavera de 2010, uma matéria de capa do New York Times anunciava que alucinógenos voltam a atrair a atenção dos médicos. 5. O texto informava que pesquisadores estavam fornecendo grandes doses de psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos mágicos, para pacientes terminais de câncer como forma de ajudá-los a lidar com a angústia existencial da proximidade da morte. Esses experimentos, que estavam sendo conduzidos simultaneamente na Johns Hopkins, na Universidade da Califórnia e na Universidade de Nova York, pareciam não só improváveis como loucos. Se eu recebesse um diagnóstico terminal, a última coisa que ia querer seria tomar uma droga psicodélica, abrir mão do controle da mente e, nesse estado psicologicamente vulnerável, olhar de frente para o abismo. Mas muitos dos voluntários relataram que em uma única experiência guiada com substâncias psicodélicas foram capazes de reinterpretar o câncer e a perspectiva de morrer. Muitos afirmaram ter perdido totalmente o medo da morte. E a explicação para essa transformação era particularmente intrigante, mas também vaga. Os indivíduos transcendem sua identificação primária com seus corpos e experimentam estados livres do ego, declarou um dos pesquisadores, segundo a reportagem. Eles voltam com uma nova perspectiva e uma profunda aceitação. Mantive essa reportagem arquivada por 1 ano ou 2, até que um dia eu e Judith nos vimos em um jantar numa mansão em Berkeley Hills. Sentados numa grande mesa com umas 12 pessoas, quando uma mulher na outra ponta começou a falar sobre suas viagens com ácido. Ela parecia ter a minha idade e, como vim a saber, era uma psicóloga renomada. Eu estava no meio de outra conversa, mas assim que o som das letras L, S, D chegou à minha ponta da mesa não resisti, passei a ouvir e tentei entrar no assunto. De início achei que ela estava desenterrando alguma velha história da época de faculdade. Mas não era isso. Logo ficou claro que a tal viagem de ácido tinha acontecido dias antes e fora, na realidade, uma das primeiras experiências dela. Todos na mesa arquearam as sobrancelhas. Ela e o marido, um engenheiro de software aposentado, haviam descoberto que o uso ocasional de LSD era intelectualmente estimulante e valioso para o trabalho
Mais especificamente, a psicóloga sentiu que o LSD lhe propiciara uma compreensão melhor de como as crianças pequenas veem o mundo. A percepção das crianças não é mediada pelas expectativas e convenções baseadas em experiências passadas, como a dos adultos. Como adultos, explicou ela, o que fazemos não é simplesmente absorver o mundo como ele é, mas criar suposições baseadas no bom senso. Confiar nessas suposições, que se baseiam no que já vivemos, poupa energia e tempo quando, por exemplo, tentamos adivinhar o que é um padrão de pontos verdes no campo de visão. As folhas de uma árvore, provavelmente. O LSD parece desabilitar esse modo de percepção convencional, que usa certos atalhos, e, ao fazer isso, restará uma abordagem infantil e imediata e um senso de espanto na nossa experiência com a realidade, como se estivéssemos vendo tudo pela primeira vez. Folhas. Interrompe para perguntar se ela tinha planos de escrever sobre essas ideias, o que deixou todos na mesa interessados. Ela riu e me olhou como quem diz, santa ingenuidade. O LSD é uma substância ilícita nível 1, o que significa que o governo a vê como substância controlada com risco de abuso e sem uso terapêutico autorizado. Seria imprudente para alguém como ela sugerir publicamente que os compostos psicodélicos podem contribuir com a filosofia e a psicologia, que podem ser uma ferramenta valiosa para explorar os mistérios da consciência humana. Pesquisas sérias com substâncias psicodélicas foram banidas das universidades há 50 anos. Logo após o espetacular naufrágio do projeto psilocibina de Timothy Leary, em Harvard, em 1963. Nem mesmo Berkeley estava disposta a investir nisso. Novamente, pelo menos ainda não. Terceiro ponto, a conversa no jantar reavivou uma vaga lembrança de que, anos antes, alguém me enviara um artigo científico sobre pesquisa com psilocibina. Como estava ocupado com outras coisas na época, nem abri, mas ao procurar por psilocibina encontrei o artigo na mesma hora, na pilha virtual de e-mails descartados no meu computador. O documento fora enviado a mim por um dos autores, um sujeito que eu não conhecia, chamado Bob Jesse. Talvez ele tivesse lido algo que escrevi sobre plantas psicoativas e achado que eu podia me interessar. O artigo, escrito pela mesma equipe da Hopkins que estava dando psilocibina para pacientes com câncer, fora publicado pouco tempo antes no periódico Psychopharmacology. Para uma pesquisa científica submetida ao crivo da comunidade científica, o texto tinha um título curioso: Psilocibina pode ocasionar experiências místicas com significado pessoal permanente e valor espiritual. 6. Esqueça o termo psilocibina, o que saltava aos olhos em uma publicação de farmacologia eram as palavras místicas, espiritual e significado. O título indicava uma transposição interessante das fronteiras da pesquisa, capaz de juntar duas palavras que nos acostumamos a ver como irreconciliáveis, ciência e espiritualidade. Mergulhei no artigo da Hopkins, fascinado. 30 voluntários que nunca
haviam usado compostos psicodélicos receberam cápsulas que poderiam conter uma versão sintética da psilocibina ou um placebo ativo, metilfenidato, ou ritalina para fazer o paciente pensar que estava consumindo a droga. Os voluntários deitavam num sofá com os olhos cobertos e ouvindo música por meio de fones de ouvido, acompanhados o tempo todo por 2 terapeutas, a venda nos olhos e os fones de ouvido visavam incentivar uma viagem mais introspectiva. Depois de 30 minutos, coisas extraordinárias começaram a acontecer com a mente das pessoas que haviam recebido a pílula de psilocibina. O estudo demonstrou que uma dose alta de psilocibina pode ser usada para ocasionar uma experiência mística com segurança e de forma confiável que é descrita como a dissolução do ego seguida pela sensação de se fundir à natureza ou ao universo. Isso talvez não seja surpresa para quem já experimentou compostos psicodélicos ou para os pesquisadores que os estudaram nos anos 1950 e 1960. Mas não era óbvio para a ciência moderna, nem para mim em 2006, quando o artigo foi publicado. O que é mais notável a respeito dos resultados descritos no texto é que os participantes do estudo indicaram a experiência com psilocibina como uma das mais significativas de suas vidas, comparável ao nascimento do primeiro filho ou à morte de um dos pais. 2/3 dos participantes classificaram a sessão como uma das 5 experiências espirituais mais significativas de suas vidas. 1/3 classificou-a como a experiência mais importante do gênero que haviam tido. 14 meses depois, essa classificação havia mudado apenas ligeiramente. Os voluntários relataram melhoras no bem-estar, satisfação com a vida e mudanças de comportamento para melhor. Mudanças que foram confirmadas por membros da família e amigos. Embora ninguém soubesse na época, o renascimento da pesquisa com substâncias psicodélicas começou a sério com a publicação daquele artigo. O texto levou à realização de uma série de experimentos na Hopkins e em várias outras universidades em que se utilizou a psilocibina para tratar diversos problemas, como ansiedade e depressão em pacientes com câncer, vício em nicotina e álcool, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão e distúrbios alimentares. O que chama a atenção na linha de trabalho dessas pesquisas clínicas é a premissa de que não é no efeito da droga, mas no tipo de experiência mental que ela provoca ao promover a dissolução temporária do ego, que pode estar a chave para mudar a mente de alguém. Asterisco, asterisco, asterisco. Sem muita certeza de ter tido uma única experiência espiritual significativa sequer, que dirá em número suficiente para poder classificá-las. Em um ranking, descobri que o artigo de 2006 despertará a minha curiosidade, mas também reforçará o meu ceticismo. Muitos voluntários diziam ter tido acesso a uma realidade alternativa, a uma outra dimensão, onde as leis do mundo físico não se aplicavam e as diversas manifestações de consciência cósmica ou divindade lhes pareceram inegavelmente reais. Isso me pareceu meio difícil de engolir, não seria apenas uma alucinação provocada pela droga,
mas ao mesmo tempo intrigante, parte de mim. Queria que aquilo fosse verdade, ainda que eu não soubesse dizer exatamente o que era aquilo. Fiquei um pouco surpreso, porque nunca me vi como uma pessoa espiritualizada, muito menos mística. Isso se deve, em parte, à minha visão de mundo, mas também à negligência. Nunca dediquei muito tempo a explorar caminhos espirituais e não tive uma criação religiosa. Minha perspectiva padrão sempre foi a da filosofia materialista, que acredita que a matéria é a substância fundamental do mundo e que as leis da física devem ser capazes de explicar todas as coisas. Parto do princípio de que a natureza é tudo o que há e gravito em torno das explicações científicas para os fenômenos. Dito isso, também sou sensível às limitações da perspectiva científico-materialista e acredito que a natureza, inclusive a mente humana, ainda detém grandes mistérios que, às vezes, a ciência desdenha de forma arrogante e injustificável. Seria possível que uma única experiência psicodélica, algo que se resume a tomar uma pílula ou ingerir um pedaço de papel, pudesse provocar um rompimento tão significativo numa visão de mundo desse tipo. Alterar a percepção de alguém a respeito da própria mortalidade. Mudar a mente de uma pessoa de forma duradoura. A ideia tomou conta de mim. Era como se dar conta de uma porta para um lugar conhecido à sua própria mente, mas que você nunca havia percebido, e ouvir de pessoas em quem confia, cientistas, que existe uma maneira totalmente diferente de pensar, de ser. Esperando do outro lado. Você só precisa girar a maçaneta e entrar. Quem não ficaria curioso? Eu podia nem estar procurando mudar a minha vida, mas a ideia de aprender algo novo sobre ela, de lançar um pouco de luz neste velho mundo, começou a tomar conta dos meus pensamentos. Talvez faltasse algo na minha vida, algo a que eu simplesmente não dera um nome. Eu já sabia alguma coisa sobre essas portas, tendo escrito sobre plantas psicoativas no início da minha carreira. Em The Bottom of Desire, a botânica do desejo, explorei o que descobri ser um desejo humano universal de mudar a consciência. Não existe nenhuma cultura no mundo, bem, na verdade há uma, e que não faça uso de certas plantas para mudar o conteúdo da mente, seja como forma de cura, hábito ou prática espiritual. O fato de um desejo curioso e aparentemente inapropriado existir ao lado de nossos desejos por alimento, beleza e sexo, coisas que obviamente fazem muito mais sentido do ponto de vista evolutivo, exige uma explicação. A resposta mais simples é que essas substâncias ajudam a aliviar o tédio e a dor. No entanto, os fortes sentimentos e os tabus e rituais complexos que envolvem muitas dessas espécies psicoativas sugerem que deve haver algo mais. No caso da nossa espécie, conforme aprendi, plantas e fungos com poder de alterar de maneira radical a consciência foram por muito tempo amplamente usados como ferramentas para curar a mente, para facilitar ritos de passagem e para servir como meio de comunicação com esferas superiores ou com mundos espirituais.
Essas práticas são antigas e respeitadas em muitas culturas, mas arrisco uma outra função delas: enriquecer a imaginação coletiva, a cultura com as novas ideias e visões que alguns poucos trazem ao voltar, seja lá de onde for. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de ter desenvolvido um apreço intelectual pelo potencial dessas substâncias psicoativas, seria de imaginar que eu estivesse ansioso por experimentá-las. Não sei o que eu estava esperando: coragem, talvez, ou a oportunidade certa, o que, com a atribulada rotina de alguém que vive a maior parte do tempo do lado certo da lei, nunca parece se apresentar. Mas, quando comecei a comparar os benefícios de que ouvia falar com os riscos, me surpreendi ao saber que os compostos psicodélicos parecem mais assustadores do que na verdade são. A maior parte dos perigos mais conhecidos são exagerados ou equivocados. É praticamente impossível morrer de uma overdose de LSD ou psilocibina, por exemplo, e nenhuma das duas drogas causa dependência. Animais de laboratório não procuram por uma segunda dose depois de experimentá-la uma vez, e o uso recorrente tende a reduzir seu efeito. Segunda, e é verdade que as experiências apavorantes vividas por algumas pessoas ao usar essas substâncias podem levar à psicose, e ninguém com histórico familiar ou predisposição a transtornos mentais deve experimentá-las. Mas é extremamente rara a ocorrência de atendimentos de emergência por uso de compostos psicodélicos, e em muitos casos o que os médicos diagnosticam como crise psicótica acaba sendo, na realidade, um breve ataque de pânico. 7. Também acontece de pessoas sob influência de substâncias psicodélicas ficarem suscetíveis a fazer coisas perigosas e estúpidas, andar no meio dos carros, cair de lugares altos e, em raras ocasiões, se matar. Bad trips realmente acontecem e podem ser uma das experiências mais difíceis da vida de alguém, de acordo com uma grande pesquisa feita com usuários de compostos psicodélicos. Terceira, mas é importante distinguir o que pode acontecer quando o uso se dá em situações não controladas, sem atenção ao cenário e ao ambiente, daquilo que acontece com supervisão clínica, após seleção e análise cuidadosa do usuário. Desde que se retomou a pesquisa autorizada com substâncias psicodélicas no início dos anos 1990. Quase 1.000 voluntários receberam doses delas, e nenhum caso adverso sério foi registrado. 8. Asterisco, asterisco, asterisco. Foi nesse momento que a ideia de sacudir o globo de neve, como um neurologista descreveu a experiência psicodélica, se tornou mais atraente que assustadora, apesar de o lado assustador continuar lá. Após quase meio século de companheirismo mais ou menos constante, o eu da pessoa é essa voz no nosso ouvido que incessantemente comenta, interpreta, rotula e protege se torna familiar demais. Não estou falando aqui de algo tão profundo quanto autoconhecimento. Não, estou falando de como, com o passar do tempo, tendemos a otimizar e convencionar nossas reações àquilo que a vida nos apresenta.
Cada um de nós cria atalhos para acomodar as experiências do cotidiano, processá-las e resolver problemas, e, embora isso sem dúvida seja uma vantagem adaptativa, nos ajuda a concluir tarefas com o mínimo de alarde, no fim das contas se torna um hábito. É algo que nos entorpece. Nossos músculos da atenção se atrofiam. Hábitos sem dúvida são ferramentas úteis, que nos permitem lidar com tarefas e situações novas sem a necessidade de passar toda vez por uma operação mental complexa. Contudo, também nos impedem de permanecer despertos para o mundo, para observar, sentir, pensar e então agir de forma deliberada. Ou seja, com liberdade, em vez de por compulsão. A melhor maneira de perceber como hábitos mentais nos cegam completamente é viajar para um país desconhecido. De repente você está desperto. E é obrigado a refazer os algoritmos da rotina, como se tudo recomeçasse do zero. É por isso que o uso da metáfora da viagem para a experiência psicodélica é tão adequado. A eficiência da mente adulta, por mais útil que seja, nos deixa cegos para o momento presente. Estamos o tempo todo pensando no que vem a seguir. Em grande medida, abordamos situações como um programa de inteligência artificial, IA, traduzindo os dados do presente com base em experiências passadas, voltando no tempo para localizar situações relevantes e usando essas informações para prever e planejar o futuro. Um dos motivos que tornam as viagens, a arte, a natureza, o trabalho e algumas drogas recomendáveis é a forma como essas experiências, em seus melhores momentos, bloqueiam cada caminho que nossa mente usa para avançar e recuar, nos forçando a uma imersão no presente que é literalmente cheia de maravilhas, e esse maravilhamento é uma consequência do tipo de visão livre e nova, ou olhar virgem, para o qual o cérebro adulto se fechou. É tão ineficiente. Para minha infelicidade, na maioria das vezes eu vivo em um futuro próximo, meu termostato psíquico está ajustado para uma temperatura morna de expectativa e, muitas vezes, preocupação. O lado bom disso é que quase nunca sou surpreendido. O lado ruim é que quase nunca sou surpreendido. O que estou me esforçando para descrever aqui é o que acredito ser o meu modo padrão de consciência. Ele funciona bem e sem dúvida dá conta do recado, mas e se ele não for a única, nem necessariamente a melhor, forma de viver a vida? A premissa da pesquisa com compostos psicodélicos é que esse grupo especial de moléculas pode nos dar acesso a outras formas de consciência capazes de nos oferecer benefícios específicos, sejam terapêuticos, espirituais ou criativos. É certo que as substâncias psicodélicas não são a única porta para essas outras formas de consciência, e exploro algumas alternativas não farmacológicas nestas páginas, mas elas de fato parecem ser uma das maçanetas mais fáceis de se segurar e girar. A ideia de expandir nosso repertório de estados da consciência não é totalmente nova, o hinduísmo e o budismo estão impregnados dela, e há alguns precedentes intrigantes mesmo na ciência ocidental. William James
pioneiro da psicologia americana e autor de As Variedades da Experiência Religiosa, explorou esses domínios há mais de um século. E retornou convicto de que a nossa consciência desperta cotidiana é apenas um dos tipos de consciência, enquanto a seu redor, separadas dela pela mais fina barreira, existem formas potenciais de consciência completamente diferentes. James está falando das portas ainda fechadas nas nossas mentes. Para ele, o toque que poderia escancarar a porta e revelar essas esferas do outro lado era o óxido nitroso. A mescalina, o composto psicodélico derivado do peyote, estava disponível para pesquisadores na época, mas James, ao que parece, era medroso demais para testá-la. Nenhum relato do universo em sua totalidade pode ser definitivo se deixar de considerar essas outras formas de consciência. De qualquer maneira, conclui James, esses outros estados de consciência, cuja existência ele acreditava ser tão real quanto a tinta destas páginas, impedem a conclusão prematura de nossas descrições da realidade. Quando li essa frase pela primeira vez, percebi que James entendia o modo como eu pensava, sendo um materialista convicto, e um adulto de certa idade, eu já havia praticamente encerrado minhas tentativas de entender a realidade. Talvez isso tenha sido prematuro. Bem, ali estava um convite para retomá-las. Asterisco, asterisco, asterisco. Se a consciência desperta cotidiana é apenas uma das várias possibilidades de edificar um mundo, então talvez exista valor em cultivar em maior grau o que passei a chamar de diversidade neural. Assim, como mudar sua mente aborda o tema de uma série de perspectivas diferentes, usando diversas formas narrativas, história social e científica, história natural, memória, jornalismo científico e estudos de caso de voluntários e pacientes. No meio dessa viagem também apresento um relato da minha pesquisa pessoal, ou talvez seja melhor dizer busca, na forma de um registro mental de viagem. Ao reconstituir a história da pesquisa com compostos psicodélicos no passado e no presente, não tento ser abrangente. A questão dessas substâncias, em termos tanto da ciência quanto da história social, é um tema vasto demais para ser tratado em um único volume. Em vez de tentar apresentar aos leitores todo o elenco responsável pelo renascimento dos compostos psicodélicos, minha narrativa segue alguns poucos pioneiros que constituem uma linhagem científica particular, o que inevitavelmente fez com que a contribuição de outros recebesse pouca atenção. Além disso, a fim de manter a coerência narrativa, concentrei meu trabalho em certas drogas em detrimento de outras. Assim, por exemplo, há pouca coisa no livro sobre o MDMA, também conhecido como ecstasy, que aparentemente vem apresentando resultados promissores no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Alguns pesquisadores incluem o MDMA entre os compostos psicodélicos, mas não a maioria, e segui a linha de trabalho destes últimos. O MDMA atua sobre caminhos diferentes no cérebro e tem uma
História social diferente das substâncias chamadas psicodélicas clássicas. Dentre estas, me concentrei sobretudo nas que vêm recebendo maior atenção dos cientistas psilocibina e LSD, o que significa que outros compostos igualmente interessantes e poderosos, porém mais complicados de usar em laboratório como a ayahuasca, receberam menos atenção. Um último alerta sobre a nomenclatura. A classe de moléculas a qual pertencem a psilocibina e o LSD, e a mescalina, o DMT e alguns outros, já recebeu diversos nomes desde que chamou a nossa atenção. Inicialmente, esses compostos foram chamados de alucinógenos. Mas eles fazem tantas outras coisas, na realidade, alucinações plenas são bastante incomuns, que logo os pesquisadores passaram a procurar termos mais precisos e descritivos, uma busca que conto em detalhes no capítulo 3. O termo psicodélicos, que utilizo com frequência aqui, tem seu lado ruim. 9. Adotado na década de 1960, ele carrega uma pesada bagagem contracultural. Na esperança de fugir dessa associação e destacar a dimensão espiritual dessas drogas, alguns cientistas propuseram o uso de enteógeno do grego manifestação do divino interior. Isso me parece excessivamente empático. Não obstante o peso da década de 1960, o termo psicodelia, criado em 1956, é preciso do ponto de vista etimológico. Derivado do grego. Ele significa apenas manifestar a mente, que é o que essas moléculas extraordinárias têm o poder de fazer. E os inuites parecem ser a exceção que confirma a regra, mas somente porque nenhuma substância psicoativa cresce na região onde eles vivem. Pelo menos por enquanto. Segunda David J. Nath, Drugs Without the Hot-Air, Minimize the Harms of Legal and Illegal Drugs. Cambridge, Reino Unido, UIT, 2012. É por isso que pessoas que utilizam substâncias psicodélicas em pequenas doses jamais as ingerem em dias consecutivos. Terceira Tarissa M. Carbonaro et al., Survey Study of Challenge Experiences After Ingestion. Psilocybin Mushrooms, Acute and Enduring Positive and Negative Consequences, Journal of Psicofarmacology, 2016 1268-78. A pesquisa revelou que 7,6% dos entrevistados haviam procurado tratamento para um ou mais sintomas psicológicos que atribuíam à sua difícil experiência com a psilocibina.